Nosso trabalho falará sobre a física das embarcações e abordagem de centro de massa. Este é um trabalho final da matéria de Fenômenos Mecânicos 2. Iremos falar que a estabilidade é a propriedade vital para qualquer tipo de embarcação, pois ela está imersa em um ambiente dinâmico nas quais as forças externas, seja do vento, das correntes fluviais e das ondas, atuam como distúrbios e podem desestabilizar as embarcações. Temos aqui, e será falado à frente, o modelo clássico da estabilidade da embarcação, que se dá pela posição relativa entre o centro de massa, que é o ponto onde se encontra a força, peso, né, e o metacentro transversal, que é o ponto de cruzamento entre uma linha traçada verticalmente, atravessando o centro da flutuação de uma embarcação, quando esta está em meio líquido, em uma linha correspondente ao novo centro de flutuação, quando a embarcação estiver inclinada. Nos estudos de estática e dinâmica, seja no sistema de partículas ou de corpos rígidos, é necessário definir um centro de gravidade ou centro geométrico, para que possam ser aplicados posteriormente efeitos de força ou movimento ao sistema. Aqui falaremos também do centro de gravidade de um corpo, que encontra-se no centro de concentração do seu peso. Já o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado pelo corpo. A posição do centro de gravidade, então, não se altera em relação ao corpo. Já no centro de empuxo do navio, muda de acordo com o perfil do volume do líquido deslocado. Assim, a estabilidade das embarcações depende do centro de gravidade e do centro de empuxo. A seguir, haverá mais explicações sobre o assunto. Bom, então a gente vai falar sobre os conceitos relacionados à estabilidade das embarcações, né? São pontos de conceitos físicos e estrutura do navio para entendimento. O primeiro conceito a gente vai falar sobre a aplicação de Arquimedes, que é definida onde todo corpo imerso em um fluido sofre ação de uma força verticalmente para cima, que é o empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, ao aplicar esse princípio a um corpo maciço, que no caso nosso é um navio, pode estabelecer uma relação entre o peso do navio e o empuxo exercido pela água. Então, no caso o navio flutua se o módulo do empuxo exercido pela água for igual ao módulo do peso do navio. O empuxo, definido especificamente, quando um líquido exerce um empuxo sobre um corpo flutuante ou imerso nele, porque existe uma pressão, na parte inferior do corpo é maior que a pressão na sua parte superior. Então, essa diferença de pressão depende só da pressão. Essa força depende só da pressão, não depende da profundidade. Então, o valor do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Temos conceito de peso, né, que é a massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade. É importante saber o volume, que é a unidade cúbica de um objeto em um espaço que ele ocupa num espaço tridimensional. A densidade absoluta é um ponto interessante saber, onde é a massa pelo volume. Tem a densidade relativa, que é definida pela equação entre a massa específica da substância, do material, pela massa específica da água, né, no caso. Temos o deslocamento, que é o peso do navio, né, ou seja, o peso da água deslocada, que é dada pela equação de deslocamento igual o volume da água deslocada vezes o peso específico da água. E temos a definição da flutuabilidade, que é a propriedade de um corpo permanecer na superfície da água, que depende igual entre o peso do corpo e o empuxo do líquido, como já foi dito. E como a Isa já tinha dito, né, a gente vai falar muito sobre o centro de gravidade, que é o ponto de aplicação resultante das forças gravitacionais que atuam no navio e tudo que ele tem dentro, tudo que está a bordo. O centro de carena, que a gente pode ver na imagem, que é o B, que é o ponto de aplicação da força de empuxo, é o centro geométrico do volume imerso, e o metacentro, que é onde determina a estabilidade dos corpos flutuantes, né, de uma embarcação. Esse é um ponto que encontra os dois raios de uma curva infinitamente pequena, e ele é descrito pela mudança do centro de carena de um navio, que ele oscila em flutuações, né, quando dois planos de flutuação limitam volume iguais de água deslocada. Exemplo, quando o navio se inclina lateralmente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o centro de massa.
Para os corpos que sofrem os efeitos da gravidade, pode-se caracterizar a ação da gravidade como um conjunto de forças verticais com direção ao chão, sendo que cada elemento finito de massa em conjunto com a força gravitacional vai ter uma resultante que compõe um sistema de força. Para simplificar essa representação, é possível calcular um ponto em que os momentos causados pelas forças espalhadas seja zero. Esse ponto é o centro de massa ou centro gravitacional. A posição desse ponto pode ser obtida através de integração ou utilizando uma somatória numérica, dependendo da forma e da distribuição da massa do corpo. Quando a massa é distribuída uniformemente, o cálculo da integral se torna mais simples. Utilizando a integração, é possível determinar com maior precisão a posição do centro de massa de geometrias irregulares, tendo em mão as equações da forma estudada e utilizando os elementos de área infinitesimal do corpo. As equações de integração que envolvem a área podem também serem desenvolvidas utilizando os eixos x, y e z para determinar o centro de uma gravidade em volume de um sólido. Assim, uma embarcação é um corpo rígido composto por inúmeras partículas, sendo necessário utilizar um processo de integração para sua somatória. Como o centro de gravidade é o ponto que localiza a posição da aplicação da força, peso resultante de um sistema de partícula, este peso resultante deve ser igual ao peso total de todas as partículas, como mostra a figura a seguir. No caso, essa figura aqui aparece no slide. A soma dos momentos do peso de todas as partículas em relação aos eixos x, y e z é igual ao momento do peso total resultante em relação a esses eixos. O peso e o centro da gravidade é importante, pois no início do projeto para a construção, são necessários os principais aspectos que influenciam a estabilidade de uma embarcação. Eu vou falar sobre o centro de massa e empuxo. O centro de empuxo é o ponto que localiza a posição de aplicação da força de empuxo resultante, direcionada para cima, referente ao volume deslocado de líquido. O valor é igual ao peso do volume deslocado aplicado ao centro de gravidade. Nós podemos ver como funciona nessa imagem. Com isso, o centro de empuxo muda quando há um giro da embarcação, pois o volume deslocado muda em forma geral. Aqui temos o exemplo. O navio ele é projetado para que, em caso de oscilações laterais, retorne à posição inicial. Para isso, seu centro de gravidade fica abaixo do centro de empuxo, como mostra essa figura, de modo que temos uma situação de equilíbrio estável. O momento das forças P e E é que faz com que o navio volte à posição inicial. O centro de gravidade, no caso de uma embarcação, não pode coincidir com o centro de empuxo, pois, quando o centro de gravidade coincide com o centro de empuxo, o corpo imerso fica em equilíbrio indiferente. Se qualquer perturbação fizer o corpo se mover lateralmente, ele não irá retornar para a posição de equilíbrio. Dessa forma, quando o centro de empuxo muda de posição, quando o barco se movimenta, o que altera a situação de equilíbrio, essa mudança depende da forma do casco, já que o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado. Bom, para obter a maior estabilidade possível, a distribuição de cargas no interior de um navio é feita para que esse centro de gravidade fique o mais próximo possível do fundo do navio. Concluímos que o centro de massa em uma embarcação, com todos os seus cálculos matemáticos de integração, cálculos diferenciais, entre outras formas de calcular e plotar em simuladores virtuais e reais, mostra que, sem dimensionar toda essa conjuntura de fatores, é impossível que uma embarcação continue a navegar de forma segura e eficiente. Além da dinâmica portuária de embarque e de desembarque de pesos diferentes em navios com diferentes estruturas, proporcionando, em alguns casos, o redimensionamento dos custos econômicos dessa embarcação, seja em combustível, tamanho e potência de motor, ou mesmo distribuição de carga. Dessa maneira, determinando onde e de que forma deve ser colocada em uma embarcação para que não desestabilize seu centro de massa. Seu centro de massa, à vista disso, tem que estar perfeitamente calculado e centrado.
Esse trabalho requer não somente cálculos de uma única pessoa, e sim de uma equipe, onde todos têm que estar envolvidos e trabalhando em conjunto e de forma bastante sincronizada, e uma excelente comunicação entre a chefia e trabalhadores. Podemos fazer uma breve analogia. A chefia é o centro de massa, nervoso pulsante desse barco, onde as ordens e todo o projeto sairá ali se encontram os engenheiros, analistas, designers, enfim, a elite. Na outra ponta, o pessoal da produção, onde a mágica acontece e nada pode dar errado. Ali, como em todas as fases, não pode dar nada errado, para que o projeto novo, barco, saia do ancoradouro, como um mar infinito e indomável.